A Bíblia, um livro repleto de histórias e personagens notáveis, apresenta-nos a figura cativante de Abisag, uma jovem que desempenhou um papel intrigante na narrativa bíblica. Abisag, conhecida por sua beleza e pureza, foi uma jovem sunamita que teve uma presença significativa na corte do rei Davi, sendo a jovem que acompanhou e aqueceu o rei em sua velhice. Sua história é marcada por sua dedicação ao cuidar do rei idoso e pela reviravolta dramática que ocorreu após a morte de Davi, quando Adonias, um dos filhos do rei, buscou casar-se com ela e por este motivo acabou sendo morto a pedido de seu irmão Salomão. O relato de Abisag na Bíblia é uma história de beleza, serviço e intriga que nos permite entender a complexidade das relações e dos desafios enfrentados pelos personagens bíblicos. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes da história de Abisag. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 1, que Abisag era uma jovem sunamita. Sunem era uma cidade localizada no território da tribo de Isacar, no norte de Israel. A primeira vez que encontramos Abisag na Bíblia é no contexto da velhice do rei Davi. Davi já era um homem idoso e seus conselheiros sugeriram que ele precisava de uma jovem para cuidar dele e aquecê-lo. Eles mandaram buscar em todo Israel uma jovem virgem para servi-lo e aquecê-lo, deitando-se em seu peito, uma vez que o rei estava com dificuldades para manter-se aquecido. Abisag foi escolhida para cumprir essa função especial. Sua beleza e juventude eram inegáveis, o que a tornava a candidata ideal para estar ao lado do rei. A Bíblia descreve Abisag como muito formosa e enfatiza sua pureza e integridade, ao mencionar que ela não conheceu intimamente o rei Davi. Isso significa que, apesar de sua proximidade com o rei, eles não tiveram relações íntimas. Sua relação com Davi era estritamente de cuidado e serviço. Abisag serviu ao rei com grande dedicação, garantindo que ele estivesse aquecido e confortável. Esse papel era essencial para a saúde e bem-estar do idoso rei. No entanto, antes da morte do rei Davi, Abisag presenciou a disputa pelo trono de Israel. E a tentativa de Adonias de tomar o trono de seu pai, Adonias começou a agir secretamente e conspirou com Joabe, o comandante do exército, e com o sacerdote Abiatar para apoiarem sua usurpação ao trono. Adonias organizou um banquete com a presença de seus irmãos, filhos do rei e alguns dos principais oficiais de Judá, para se proclamar rei, porém ele não convidou para o banquete seu irmão Salomão, pois ele não o apoiava. Davi, porém, ao saber da trama de Adonias para tomar o trono, agiu rapidamente e tomou medidas para que Salomão fosse ungido rei em seu lugar, pois Deus já havia escolhido Salomão para suceder Davi no trono. Adonias, ao saber da coroação de Salomão, com medo e temendo por sua vida, correu para a tenda sagrada e agarrou as pontas do altar e suplicou que Salomão não o matasse. Salomão, então, poupou sua vida e respondeu que se ele fosse leal, não tocaria em nenhum fio de sua cabeça. Porém, se ele demonstrasse más intenções, ele morreria. O papel de Abisag na transição de poder de Davi para Salomão é uma parte essencial de sua história na Bíblia. Ela desempenhou um papel indireto, mas crucial, ao testemunhar a coroação de Salomão e a transferência de autoridade de Davi para o próximo rei. A lealdade de Abisag a Davi e sua presença constante ao seu lado também serviram como um exemplo de serviço e devoção. A Bíblia diz que algum tempo depois, após a morte do rei Davi, Adonias tentou se casar com Abisag. Ele pediu ajuda a Batseba, mãe de Salomão, para falar com o rei sobre o seu desejo de se casar com a moça. O rei Salomão, por sua vez, entendeu que esse pedido era uma ameaça à sua autoridade e ao reino de Israel. Pois, embora Abisag não tivesse tido relações íntimas com o rei, ela estava intimamente associada ao rei Davi, e estudiosos acreditam que ela pudesse ser vista pelo povo como uma das concubinas de Davi, e casar-se com ela poderia ser interpretado como uma tentativa de Adonias de reivindicar o trono, já que na cultura da época, casar-se com as concubinas de um rei falecido era considerado um gesto de apropriação do seu legado. Este pedido de Adonias para se casar com Abisag custou sua própria vida, pois Salomão, anteriormente no episódio em que Adonias tentou usurpar o trono de Davi, já havia avisado Adonias que qualquer vacilo dele custaria sua vida.
E como resultado do pedido de Adonias, Salomão tomou medidas decisivas para garantir sua posição como rei. Ele ordenou que Adonias fosse morto como um ato de autoridade e para eliminar qualquer ameaça à sua governança. Embora a Bíblia não detalhe os motivos exatos de Salomão para tomar essa decisão, estudiosos acreditam que ele percebeu a tentativa de Adonias como uma afronta direta ao seu reinado e uma ameaça à estabilidade do reino. E a execução de Adonias teria sido uma medida drástica para estabelecer a autoridade de Salomão como rei e evitar futuras conspirações e revoltas. A história de Abissag é um exemplo fascinante de como personagens aparentemente secundários podem desempenhar papéis significativos na narrativa. Abissag, a jovem sunamita de grande beleza e pureza, serviu como uma figura importante no final da vida do rei Davi e na transição de poder para Salomão. Sua presença ao lado de Davi simbolizou a fragilidade do rei e a necessidade de um novo líder, enquanto sua dedicação ao serviço demonstrou valores de lealdade. Embora a Bíblia não forneça mais informações sobre Abissag, sua história é um lembrete de que cada personagem e evento na Bíblia contribuem para as importantes histórias sagradas. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Abissag. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe nos comentários de qual cidade você está falando. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver e não se esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!